Questão 18. Uma esfera metálica de coeficiente de dilatação linear alfa igual a 2,0 vezes 10 a menos 5 tem volume V0 a temperatura de 50 graus Celsius. Para que o volume aumente 1,2%, devemos elevar sua temperatura para 300, 150, 200, 250 ou 100. As 5 alternativas. Então, as informações importantes nessa questão é o coeficiente de dilatação linear, a temperatura e o volume, o aumento do volume, que é 1,2%. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que estamos falando de uma esfera. Se estamos falando de uma esfera, estamos falando de variação volumétrica. E a fórmula da variação volumétrica é ΔV igual a volume inicial vezes gama vezes a variação da temperatura. A pegadinha dessa questão é que ele nos informa o coeficiente de dilatação linear dessa esfera. Contudo, o nosso coeficiente da questão que a gente está usando não é o coeficiente linear, é o coeficiente volumétrico, certo? Porque estamos falando de volume. Então, temos que saber a relação entre o gama e o alfa. E a relação é que o gama é igual a 3 vezes o valor do alfa. Logo, gama é igual a 3 vezes 2,0 vezes 10 a menos 5. Logo, o valor do gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, é igual a 6 vezes 10 a menos 5. Está sem unidade de medida, tá bom? Mas eu imagino que esteja em graus Celsius na menos 1. É o que mais se vê, mas devia estar constando aí a unidade de medida. Então tá bom, a gente tem que a temperatura inicial é igual a 50 graus Celsius e queremos saber exatamente a temperatura final. Então vamos lá. A variação do volume foi de 1,2% do volume inicial, que é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de variação volumétrico, que achamos que é 6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura que a gente não tem ainda. Podemos simplificar o volume inicial e ficamos com 1,2 sobre 10 ao quadrado, vou fazer devagarzinho, é igual a 6 vezes 10 a menos 5, vezes variação da temperatura. Então, quando a gente sobe uma potência de 10, a gente tem que lembrar de inverter o sinal da potência. Então, do expoente, então 1,2 vezes 10 na menos 2, tudo dividido por 6 vezes 10 na menos 5. É igual à variação da temperatura. Então, a gente pode dividir 1,2 dividido por 6, que é igual a 0,2. Então, 0,2 vezes 10 a menos 2, vezes 10 na 5. Subiu a base, subiu a potência, troca o sinal do expoente. É igual à variação da temperatura. Então, 0,2 vezes 10 ao cubo é igual à variação da temperatura. E sabemos que 200 é igual à variação da temperatura. Cuidado, 200 não é a resposta. Já podemos cortar a letra C. 200 é o que variou. E a gente quer a temperatura final. Então, temos que fazer Δθ é igual a temperatura final menos temperatura inicial. 200 é igual a temperatura final menos 50. Logo, 250 é igual à temperatura final dessa esfera. Alternativa, letra D de dado.